Boa noite a todos que estão conosco em mais uma transmissão de um estudo bíblico nesta noite de quinta-feira, 14 de janeiro de 2021. Que a graça preciosa do Senhor Jesus Cristo alcance a vida de vocês e que o grande amor de Deus se faça sentir nos seus corações nesta noite. Eu gostaria que, por gentileza, se alguém puder fazer um teste. Estou testando um equipamento aqui de microfone. Eu não sei como que está o áudio. Só a dona Grace, por enquanto, está conectada conosco. A dona Graça. Ok, está funcionando. Muito obrigado, Josi. Dona Graça, recebe o nosso abraço aí em Minas Gerais, tá bom? Dona Graça, recebe o nosso abraço em Minas Gerais, tá bom? Deu eco a nossa transmissão. Deus abençoe a senhora Dona Graça, Deus abençoe os mineiros. Vocês estão aí vivendo a realidade de mais um lockdown, né? Nós vamos orar, queridos, hoje, especialmente pelo estado do Amazonas, a cidade de Manaus. Eles estão vivendo o pior momento desta pandemia. Os hospitais não têm mais oxigênio. A situação de profundo caos nos hospitais de Manaus, aumento expressivo de casos de coronavírus e a realidade de que há uma variante presente no estado. Isso é certo. E hoje, vocês acompanharam certamente os noticiários, os hospitais a maioria dos hospitais não tem mais oxigênio para as pessoas que estão internadas. O caos chegou naquele estado. Nós vamos orar pelos nossos irmãos de Manaus, interceder por eles, queridos, tá bom? Cumprimento nosso irmão Zé Carlos, lá de Sorocaba. Querido Zé Carlos, um abraço para Marilza, tá bom? Pastor Marcelo Centeno, que está conosco, que Deus te abençoe também, e também os nossos irmãos que estão presentes aqui na igreja, que Deus abençoe as suas vidas. Vamos começar orando, pedindo a graça de Deus sobre nós, pedindo para que Ele nos abençoe, para que Ele fale conosco através da sua palavra, para que Ele acalme o nosso coração diante das pressões, diante das turbulências deste mundo, que a palavra do Senhor possa acalmar os nossos corações. Pai Santo, nós nos reunimos mais uma vez como igreja, neste novo momento em que estamos vivendo, de um mundo de profundas transformações, de confusão, de alguns locais que estão vivendo o verdadeiro caos, neste momento de sofrimento, nesse momento de dor, de angústia, de incerteza. Nós nos aproximamos de Ti nesta noite, Senhor, suplicando a Tua graça sobre nós, suplicando a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de nós, abençoa-nos nesse instante que iremos meditar na Tua palavra. Bem-aventurado, ó Deus, aqueles que tem sede e fome de justiça, sede e fome da Tua palavra, que não estão satisfeitos com o mundo do jeito que ele está, mas que recorrem ao Senhor em busca, ó Deus, de consolo e de ser também agentes de transformação. Portanto, Senhor, alimenta-nos com a Tua verdade nesta noite, abençoa-nos dela, sustenta-nos com a verdade do Senhor. Abençoa todos que estão, ó Deus, participando deste culto, ó Deus, online,
e também os que estão presentes aqui na igreja nesta noite, que a tua graça, Senhor, esteja sobre todos, aqueles que estão ausentes, ó Deus, que não conseguiram vir e também não podem assistir, que o Senhor também possa tocar os seus corações. Oramos, ó Deus, intercedendo pelo estado de Manaus, pelo estado do Amazonas, nesse instante, especialmente os hospitais de Manaus, esta grande cidade do norte do país, ó Deus, que estão vivendo, ó Deus, um momento tão difícil nesta pandemia, Senhor. Ó Pai, há um sofrimento grande nos hospitais, Senhor, ausência de oxigênio para aqueles que estão internados nas UTIs, para aqueles que estão, ó Deus, com dificuldades de respiração, Senhor. Nós oramos em prol, ó Deus, dos profissionais de saúde que estão desesperados, nós oramos por aqueles que estão doentes, pedimos cura do Senhor nesse instante sobre a vida deles, ó Deus. Oramos para as autoridades daquele estado, para, ó Deus, o secretário de saúde, oramos, ó Deus, por uma intervenção espiritual e, se necessário, uma intervenção do governo federal naquele lugar para promover saúde, Senhor, para levar os recursos para que se enfrente esta pandemia, Senhor, para que socorra aqueles que estão, ó Deus, sem respiração, à beira da morte. Pai, nós clamamos para que haja cura, para que o teu anjo, Senhor, visite as fileiras dos hospitais e promova a cura, Senhor, para aqueles que estão duramente enfermos. Senhor, oramos pelo nosso país, oramos em prol da vacinação, Senhor. Oramos para que essa vacina seja eficaz, ó Pai. Oramos, ó Deus, pela economia da nossa nação. Senhor, pedimos para os grandes empresários, as multinacionais, os pequenos comerciantes, os vendedores, profissionais liberais, abençoa a economia da nossa nação. Oramos pelo ministro da nossa economia, oramos, ó Deus, pelo ministro da saúde, pedimos a tua bênção sobre os governadores, os prefeitos, ó Pai, todos aqueles que estão trabalhando para diminuir o caos provocado por esta pandemia. Abençoe o Brasil, as igrejas, ó Deus, que nós, como teu povo, possamos clamar a ti, quebrantar os nossos corações, se arrepender dos nossos pecados, mas para tal, Senhor, nós precisamos de um sopro do teu Espírito sobre nós, levando-nos ao arrependimento e levantando a tua igreja também, Senhor, para proclamar uma mensagem de esperança neste momento tão sombrio da nossa história. Esteja conosco, Senhor. Abençoe aqueles que sofrem por causas diversas que transcendem, ó Deus, o Covid-19. Oramos, ó Deus, por todos, oramos por nós, oramos para que o teu Espírito nos inspire nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, eu convido vocês para abrir as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17. Cumprimento Humberto, Dalécio, um abraço, Humberto, e para toda a sua família, Alessandra, Carol, um abraço para o Carlito, presbítero da nossa igreja, a dona Célia, toda a família Menezes, que Deus os abençoe em Cristo Jesus, tá bom? Um abraço para a Celita, para o Wellington, o Nicolas, o Noah. Um abraço também para a família Dogado. Todos os nossos irmãos que estão presentes nesta transmissão. Eu convido vocês para que vocês abram suas Bíblias. Evangelho de João, capítulo de número 17. E o versículo de número 3.
Texto base do nosso estudo hoje, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Todos encontraram, vocês que estão em casa? E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Volto a repetir: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu quero falar com vocês hoje, talvez na semana que vem, sobre esse tema do conhecimento de Deus. Que está intimamente ligado a algo que todos nós ansiamos. Talvez no dia 31 de dezembro, as pessoas fizeram pedidos, oraram, fizeram resoluções por algo que está presente aqui nesse texto que nós acabamos de ler: vida eterna. É uma qualidade de vida. Que vida é esta? Será que é uma vida sem morte? Você vai viver 1000 anos, 900 anos, como os pré-diluvianos viviam na Bíblia? Não está ligado ao tempo. Esta palavra vida que Jesus usa aqui, ela tem mais a ver com a qualidade de vida, um estado de vitalidade, de ânimo, do que propriamente a vida na sua dimensão cronológica. Esta vida está intimamente ligado à vitalidade, alegria, disposição, vida plena, vida completa, uma vida de realização profunda. Esta é a vida eterna que Jesus Cristo veio oferecer aos homens. E como que nós vamos ter acesso a esta vida, sendo que ela é experimentada hoje, mas não na sua dimensão completa, e será experimentada na sua totalidade quando nós ressuscitarmos dentre os mortos e adentrarmos na presença de Deus por ocasião ou da nossa morte ou da segunda vinda de Jesus. Portanto, este texto que nós acabamos de ler, ele é uma oração de Jesus que nos ensina como nós temos acesso a esta vida. Jesus fala muito pouco sobre o que é esta vida, mas ele nos diz como nós temos acesso a esta vida. Fica mais fácil para nós, porque eu penso que, e eu meditei nisso essa tarde aqui na igreja, de que esta vida é tão excelente, é tão fascinante, que não cabe definições gramaticais sobre ela. E Jesus não se dá o trabalho de dizer o que é esta vida. Nós descobrimos através da pesquisa do significado da palavra vida que é usada no texto aqui. Mas Jesus não fala o que é essa vida, mas ele nos diz como nós temos acesso a ela. E nós sabemos que temos acesso a esta vida através do conhecimento de Deus. Portanto, no primeiro estudo bíblico
na verdade no segundo estudo bíblico deste ano de 2021, parece que 2020 nem passou ainda. O que eu quero deixar claro para todos nós é isto, de que nós devemos fazer do conhecimento de Deus o alvo supremo para as nossas vidas neste ano de 2021, para que a gente possa experimentar ainda mais esta vida eterna, esta vida completa que Jesus Cristo veio dar para todos nós. Volto a repetir, João 17,3, vamos lá? E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém. Começo esse estudo hoje citando um trecho de um sermão de um jovem pregador que viveu em Londres no século XVIII, na verdade no século XIX, e ele com 20 anos de idade pregou um sermão e ele começou dizendo o seguinte: já foi dito por alguém que o estudo adequado da humanidade é o próprio homem. Não me oponho à ideia, mas creio ser igualmente verdadeiro que o estudo correto do eleito de Deus, que é diferente de todos os demais seres humanos. Quem é o eleito de Deus? O cristão. O estudo apropriado do cristão é o estudo sobre Deus, é o estudo da divindade. A mais alta ciência, a mais elevada especulação, a mais poderosa filosofia que possa prender a atenção de um filho de Deus é o nome, a natureza, a pessoa, a obra, as ações e a existência do grande Deus a quem nós chamamos de Pai. Portanto, tudo o que deve ocupar as nossas mentes, as nossas emoções, os nossos sentimentos, é estudar acerca de Deus, é conhecê-lo, não apenas estudar mentalmente, mas também experimentá-lo, desfrutar dele, ter comunhão com ele. Isto é o que é de mais importante na vida humana, e isso também é o que há de mais relevante para nós hoje, porque é o que vai promover em nós a vida que nós tanto ansiamos e que o mundo inteiro está em busca dela, a vida eterna. Tá bom? Qual é a importância do conhecimento de Deus? Eu já disse, é experimentar essa vida excelente. E agora, a grande questão é que me parece que não apenas o mundo, a sociedade secular, rejeita cada vez mais o conhecimento de Deus, mas a igreja também paulatinamente se recusa a conhecê-lo. Por que os estudos bíblicos, as reuniões de estudo bíblico, são cada vez mais desprezadas pela igreja? Se você colocar no Facebook ou em um outdoor que uma determinada igreja fará um estudo sobre o conhecimento de Deus, certamente
as pessoas irão desprezar. Mas se você fizer o mesmo anúncio, dizendo que ali durante 3, 4 semanas a igreja estará estudando sobre o anticristo, sobre a nova ordem global, sobre como obter sucesso financeiro, sucesso na vida amorosa, sucesso na vida profissional, através de princípios bíblicos, talvez o interesse será maior. Infelizmente, o conhecimento de Deus tem sido desprezado, não pela sociedade secular que não ama a Deus, que despreza a Deus, mas infelizmente pela igreja. E eu repito, me perdoem a repetição, que nada mais é relevante para a vida humana do que conhecer a Deus. Não conhecer a Deus é ser jogado em um mundo sem saber por que você está aqui, para que você está aqui e para onde você está indo. É a mesma coisa de você pegar um índio na região, já que nós estamos falando sobre o Amazonas, Manaus, falamos, na verdade, sobre isto. Você pegar um índio que nunca teve contato com a civilização e jogá-lo nas nossas cidades, sem dar nenhum tipo de instrução para ele sobre o que é uma cidade, como é a nossa alimentação, os nossos costumes, a nossa cultura, esse homem não vai viver bem. E assim é a nossa vida sem o conhecimento de Deus. Quero que você abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Procurem a Bíblia de vocês, Jeremias, capítulo de número 9. E o versículo de número 23 e 24. Livro do profeta Jeremias, 9, 23 e 24. Olha o que a palavra do Senhor diz para nós. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. 3 coisas que eram profundamente valorizadas no mundo antigo: sabedoria, força e riqueza. Só lá no mundo antigo. Acho que hoje não. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer. A primeira coisa é isto: conhecer a Deus e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O que agrada a Deus? Que o povo dele se glorie em conhecê-lo, em saber quem ele é. Ele é Senhor de tudo, ele é soberano. E o que ele faz? Olha só, ele faz atos de misericórdia, de juízo e de justiça. Amém? Agora, queridos, nós somos chamados para conhecer a este Deus. E quais são os meios que nós temos para conhecê-lo? Esta é a grande questão. Nós temos diante de nós
o desejo por vida eterna, por qualidade de vida, por vida abundante. Nós queremos irradiar felicidade em 2021, queremos ter alegria em meio a esta confusão de melancolia que há no mundo. Nós queremos triunfar sobre as adversidades, mesmo vivendo neste mundo. Nós queremos conhecer a este Deus. Nós queremos ser íntimos dele. Queremos ser como Enoque, que andava com Deus. Queremos ser como Abraão, que foi chamado de amigo de Deus. Nós queremos que os nossos lares, as nossas casas, sejam espaços aonde Deus habite, aonde a presença dele seja nítida. Então, quais são os meios para chegar a isto? Eu quero falar com vocês nesta noite, pelo menos sobre alguns deles, 4 deles, os meios que nós temos para chegarmos ao conhecimento de Deus e, através deste conhecimento, termos vida eterna. Vamos lá? O primeiro deles, o primeiro meio que nós temos disponível para o conhecimento de Deus é através da Bíblia Sagrada. Ok? Nós temos acesso a tudo que nós sabemos sobre Deus através da Bíblia. E a Bíblia é o registro daquilo que Deus falou. Abram a Bíblia de vocês aí em Hebreus capítulo 1, lá no Novo Testamento, livro de Hebreus, depois de 1º e 2º Timóteo, depois de Tito, depois de Filemão, está o livro de Hebreus, capítulo 1. Hebreus 1. Todos vocês encontraram, os que estão aqui presentes na igreja, aqui no nosso espaço, e os que estão em casa, Hebreus capítulo 1. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a revelação de Deus para nós. Antigamente, Deus falou. Olha só que coisa linda. Nos tempos passados, Deus falou. Nós conhecemos um Deus que fala. Ele falou, olha só, muitas vezes e de muitas maneiras. É um Deus que gosta de falar. Aos pais. Quem são os pais? O povo de Israel. Através de quem que ele falou? Pelos profetas. Mas nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Jesus Cristo é a revelação final de Deus para nós. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou
mais excelente nome do que eles. Isto é, a Bíblia está dizendo aqui que Deus falou muitas vezes, de diversas maneiras, através dos profetas de Israel, que eram pregadores do caráter de Deus, traziam ao povo de Israel a revelação do caráter de Deus. Agora Deus nos fala através do seu Filho, que é, olha só, herdeiro de todas as coisas, criador do universo, resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, aquele que sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa, e aquele que morreu pelos nossos pecados e hoje está sentado à direita do próprio Pai e é superior aos anjos criados. Nós temos, através da Bíblia Sagrada, o conhecimento daquilo sobre quem Deus é, acerca dos seus atributos, acerca do seu reino, acerca da sua vontade. E Deus falou quem Ele é através de frases, parágrafos e livros. E cabe a nós lermos este livro para conhecer Deus, conhecer o seu caráter, conhecer os seus atributos, conhecer o seu Filho, Jesus Cristo, conhecê-lo através do Espírito Santo, usando este meio, na verdade, que é a Bíblia Sagrada. Na semana passada nós estudamos aqui de que a Bíblia é o responsável por levar os homens ao céu e livrar, logicamente, os homens do inferno. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é o instrumento da revelação de Deus. Nenhuma vida é transformada, nenhuma vida recebe as bênçãos de Deus a parte da Bíblia Sagrada. Eu vou repetir esta frase: nenhuma vida é transformada, nenhuma pessoa experimenta esta vida plena, esta vida feliz, nenhuma vida experimenta as bênçãos gloriosas que Deus tem para dar a parte da Bíblia Sagrada. Nenhuma igreja experimenta um avivamento espiritual, uma renovação espiritual, a parte da Bíblia Sagrada. Na verdade, Deus, quando deseja abençoar uma vida, uma família, uma igreja, Ele concede a esta igreja, ou esta vida individual, ou esta família, grandes porções das Escrituras. Considere a sua vida abençoada, considere a sua família abençoada, quando vocês estiverem encharcados das Escrituras, quando a palavra de Deus estiver sendo reproduzida, citada de forma abundante sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua igreja. Considere isto como sinais de que Deus está desejando abençoá-los poderosamente quando isto acontecer. Repito, nenhuma vida é transformada para este estado de morte, que é a ausência do conhecimento de Deus, para o estado da vida plena,
sem as Escrituras. Vocês querem ver com que base eu falo isto? Abram a Bíblia de vocês em 2 Coríntios. Tem 2 livros da Bíblia com o nome mais lindo de todos. 1 e 2 Coríntios. Capítulo 3, versículo 12. Zezinho, Zé Carlos, lá de Sorocaba, estamos juntos no dia 30, tá bom? 2 Coríntios 3 e 12. Olha o que o apóstolo Paulo diz. 2 Coríntios 3, do 12, e nós vamos ler até o 18. Estamos juntos dia 30, lá no Maracanã, Marilza. Eu me uno a vocês, tá bom? Contra todas as hostes do mal. Olha o que o texto diz. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu. Pois, até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, isto é, o Antigo Testamento, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. A palavra de Deus lida aos judeus não promove nenhuma transformação, porque eles estão cegos, eles não conseguem enxergar Jesus. Porém, quando este véu é tirado dos olhos, a pessoa enxerga Jesus na Bíblia. Ao enxergar Jesus na Bíblia, ela contempla a glória do Senhor. Ela é transformada de glória em glória, na sua própria imagem, na imagem de Deus. Olha só, aquilo que foi perdido lá na queda, no Jardim do Éden, é transformado, é restaurado, na verdade, quando a pessoa lê as Escrituras. Ela vai experimentando uma transformação diária, ao ler as Escrituras, ao ouvir as Escrituras. Porque não há a mínima possibilidade de experimentar a vida plena, as bênçãos de Deus, sem a Bíblia Sagrada. Hoje eu li o Salmo 119 em casa. Você também, Rodrigo? O salmista diz o seguinte: ó, quanto eu amo a tua lei, nela medito dia e noite. Eu li também o Salmo 1 hoje em casa. Bem-aventurado, olha só, é a expressão de felicidade na Bíblia. Quantos aqui querem ser felizes? Todos. Pascal, o filósofo francês, dizia:
que os suicidas se matam em busca da felicidade. O que nos move, o que nos leva a viver é sempre isto, o desejo de ser felizes. E o Salmo começa com essa expressão, bem-aventurado, bem-aventurado, Josi, é a expressão que diz o seguinte, mais do que feliz. Eu não sei se vocês se lembram que olha só, prestem atenção aqui agora, tanto vocês em casa como os que estão presentes aqui. Jesus começa o seu sermão do monte falando o quê? Bem-aventurado os que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os Salmos, que João Calvino dizia que é a Bíblia inteira em miniatura. Tá bom, Rodrigo? Você que está lendo os Salmos? Começa dizendo o seguinte, bem-aventurado. Quer dizer, oi, Josi. Pode falar sim, Josi. Na minha diz assim, felizes são aqueles que andam por caminhos retos, que estão de acordo com a lei do Senhor. Felizes, né? Felizes. Mas a expressão bíblica é mais do que felizes. Mais. É um superlativo. Bem-aventurança é um superlativo da palavra felicidade. Tá bom? Não se esqueçam disso. Jesus começa o seu sermão mais extraordinário, falando sobre quem é as pessoas bem-aventuradas, e os Salmos também começam falando sobre o estado de felicidade suprema. E ele diz o seguinte, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos que zombam de Deus. Bem-aventurado este homem, por quê? Versículo 2, verso 2. Pelo contrário, há um contraste. O prazer dessa pessoa está no quê? Não está na presença dos pecadores, na roda dos escarnecedores, e nem me deu um branco aqui. Não está no caminho dos ímpios, no caminho dos pecadores, e tampouco na roda dos escarnecedores. Muito pelo contrário. O prazer dele, ele não faz isso por obrigação religiosa. Eu tenho que ler a Bíblia hoje. Mas ele encontrou prazer na Bíblia. O seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia, noite. Não é que ele vai ficar durante 24 horas citando salmos, tá bom? É que durante o dia ele está vivendo uma realidade da vida dele, mas aí ele recorre às escrituras sagradas para confrontar o seu coração com a verdade de Deus e não com a verdade dos ímpios, dos pecadores e dos que zombam de Deus. Eu vou explicar para vocês o que é meditação, porque está dentro dos scripts aqui dos meios que levam uma pessoa a conhecer a Deus. Então, uma pessoa feliz, uma pessoa que ama a Bíblia, ele não tem a Bíblia como um livro religioso e não lê a Bíblia por obrigação, mas ele encontrou prazer nas Escrituras. Prazer, ele não vê a hora de ficar em silêncio na sua casa, ele não vê a hora de ficar sozinho com este livro na sua sala,
Ele comprou uma luminária, um abajur, para levar para um canto da casa. E quando todo mundo está dormindo, ele liga aquele abajur, aquela luminária, e vai ler. E de tanto ler, ele começou a estudar a Bíblia. Ele encontrou prazer. A Bíblia diz que essa pessoa é feliz. Não importa a vida que ele está vivendo, as dificuldades que ele está enfrentando, não importa as suas adversidades, aos olhos de Deus, este homem é feliz, esta mulher é feliz, esta família está no caminho da vida plena. Segunda coisa, segundo meio que nos leva ao conhecimento de Deus. Vocês estão comigo aí em casa, através da transmissão? O primeiro caminho, o meio para se conhecer a Deus é a Bíblia. A segunda, a literatura cristã. Livros, bons livros, livros escritos por homens e mulheres que conheceram a Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. John Wesley, o grande pregador inglês, dizia que é impossível, olha só, que uma pessoa cresça na graça e no conhecimento de Deus sem que ela se aplique à leitura. E aí ele vai dizer o seguinte: Deus concede graça aos cegos, aos analfabetos, que não podem ler tanto a Bíblia Sagrada quanto também os livros. Mas ele não vai conceder esta graça aos que desprezam tanto a leitura da Bíblia quanto a literatura que nós temos aí, escrita por homens e mulheres com muito esforço, para ajudar-nos a aumentar cada vez mais o conhecimento de Deus. Houve um homem no Brasil chamado Russell Shedd. Nós temos aí Bíblia de estudo dele. Ele faleceu alguns anos atrás. E ele foi missionário aqui no Brasil. Ele era norte-americano. E veio para o Brasil justamente para promover e trazer literatura de boa qualidade para a nossa língua. E ele gastou uma vida aqui no Brasil, pregando a palavra, traduzindo livros. E esses dias eu me lembrei dele, pegando um livro dele para ler lá em casa. O legado, o esforço, a abnegação de um homem que entrega a sua vida para que outros tenham acesso a uma literatura que vai levá-los a um conhecimento maior sobre Deus. E nós somos a geração que temos o maior número hoje de livros, grandes livros, ótimos livros traduzidos para o português. E somos uma geração tão fácil de adquirir esses livros. E modestamente, não interprete isto como pedantismo. Eu gostaria de indicar alguns livros para vocês. Livros que me ajudaram profundamente e estão me ajudando ainda hoje nesta jornada para conhecer a Deus. Eu vou indicar algum deles para vocês. Livros baratos, não são caros, tá bom? Vamos lá. O primeiro deles é O Peregrino, John Bunyan.
Um dos livros mais lidos do mundo. Leia, compre esse livro, não é caro, custa menos acho que de R$40. E tem inúmeras versões ilustradas. É um clássico da literatura cristã. O Peregrino, de John Bunyan. O segundo que eu quero indicar é O Diário de David Brainerd, um homem de Deus que viveu nos Estados Unidos e foi missionário entre os índios. Ao ler o seu livro, nós temos acesso de como foi a vida deste jovem que morreu com 29 anos, de varíola ou tuberculose, eu não lembro, mas que viveu pouco, mas que viveu muito para a glória de Deus. E ele escreveu um diário. David Brainerd. É impactante, irmãos. Ele foi genro do maior homem. Os americanos falam que é o maior homem que já pisou sobre os Estados Unidos da América, Jonathan Edwards, que eu falo sempre para vocês. Vocês vão ver que eu não vou citar nenhum autor da minha geração, os velhos. O mais novo é o C.S. Lewis. O terceiro livro, Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis. Esses dias eu vi por R$15 aí na internet. C.S. Lewis deu uma série de palestras à rádio britânica BBC durante a Segunda Guerra Mundial. E essas palestras foram transformadas em livro, que é este livro, Cristianismo Puro e Simples. Quarto, O Conhecimento de Deus, J.A. Packer. O nome dele é traduzido como J. I. Packer. O Conhecimento de Deus. Livro extraordinário. Um outro, A Soberania de Deus, autor Arthur Pink. Um outro livro que mexeu profundamente comigo, eu não poderia deixar de citá-lo, Estudo no Sermão do Monte, de Martin Lloyd-Jones. Com 19 anos de idade eu li esse livro. Esses dois livros finais que eu quero citar para vocês. Heróis da Fé, autor Orlando Boyer, e a biografia de John Wesley. Ambos me fizeram chorar muito. Ultimamente eu li um livro de uma autora americana chamada Elizabeth Elliot. Heróis da Fé e a biografia de John Wesley. John Wesley é o pregador, fundador do metodismo na Inglaterra. Sua mãe teve 19 filhos. Misericórdia, Josi. Misericórdia, Fran. E esses garotos, essas crianças, chegaram na Universidade de Oxford com 13, 14 anos, sabendo ler hebraico, grego e latim. Sabe quem ensinava para eles? A mãe, com 19 filhos. Disciplina. Disciplina e a graça de Deus. O pai do John Wesley foi um pastor.
E a pregação dele incomodou a sua igreja na Inglaterra. Eles não gostaram de ouvi-lo pregar. Sabe o que fizeram contra o pai dele? Colocaram fogo na casa deles de madrugada enquanto estavam dormindo, para matar todo mundo da família. E aí? Todas as crianças saíram salvas. Ficou faltando um. E eles contaram, tinha 18. E a casa já estava tomada de fogo. Estava caindo. E todos estavam desesperados. Porque não acreditavam que haveria possibilidade de alguém estar vivo lá dentro ainda. Daqui a pouco sai uma criança andando de dentro da casa, intacta. Essa criança chamava-se John Wesley, esse homem que Deus usou poderosamente. Quando a sua mãe o viu sair, ela gritou: eis aí um tição tirado de dentro do fogo. Um homem a quem Deus vai usar. E usou. Os ingleses dizem que a Inglaterra é o que é hoje por causa desse homem, John Wesley. A biografia dele me fez chorar. Outro, heróis da fé também. A dona Margarete está pedindo para que se alguém pode colocar o nome dos livros. Ô, dona Margarete, eu estou sozinho. O Pedrinho está fazendo muita falta hoje. O Pedrinho foi trabalhar e não conseguiu chegar a tempo. Mas eu vou dar um jeito, tá bom, dona Margarete? Depois de terminar o estudo, de colocar esses livros. Tá bom? Eu mandei 5 para mulheres virtuosas. Tá. Eu dou um jeito, tá bom, dona Graça? Hoje pela manhã, eu pesquisei um devocionário para uma pessoa que pediu para a gente, para a nossa família, para mim e para a Eliane. E eu posso indicar para vocês também. Pão Diário fez uma série de devocionários, 365 dias, com Charles Spurgeon, grande pregador inglês. 365 dias com Tozer, que foi um pregador norte-americano. Se eu não me engano, a dona Célia tem esse devocionário. 365 dias com Billy Graham. São mensagens curtas, uma para cada dia do ano. Custa em média R$25. Vocês podem procurar na internet. Ontem tinha uma promoção na Amazon por R$14 desses livros. Só que esgota rápido. Por último, um livro da Elizabeth Elliot, O Sofrimento Nunca é em Vão. Um livro também que mexeu profundamente comigo. Ela que foi missionária norte-americana no Equador. Vocês devem lembrar da história que eu falo do marido dela, que foi morto quando pregava o evangelho para os índios no Equador. E ela ficou com uma filhinha que tinha 9 meses, quando o seu esposo morreu. E quem que é esse último livro? Elizabeth Elliot, O Sofrimento Nunca é em Vão. Tá bom? Aqui o Carlinhos está falando, ó, sim, nós temos e podemos emprestar. Ah, coisa boa, Carlito. Um beijo no seu coração generoso, da dona Célia também, tá bom? A Josi está falando que quer emprestado, ó. Esse livro da Elizabeth Elliot são 6 capítulos. Ela fala da própria experiência dela de sofrimento. Ela teve 3 experiências de casamento. 3 vezes o seu esposo morreu.
É uma pessoa que tem autoridade, conquistou o direito de falar sobre esse tema. Linguagem fácil de se assimilar, de se entender. Tantas coisas boas para ler, queridos, que vão nos ajudar no conhecimento de Deus. Desses todos, qual que tu recomenda mais? O Rodrigo está perguntando aqui, de todos esses, qual eu recomendo mais? Ah, Rodrigo, eu fiz uma seleção aqui. Aí eu acho que o último, aquele da a biografia. Olha, a biografia, Mas o Peregrino é bom, não? o Peregrino é bom. É que são, olha só, são livros diferentes. O Peregrino é bom. O Diário de David, olha, os livros que me impactaram. O Diário de David Brenner. A dona Marilza lá de Sorocaba está dizendo o Peregrino, olha só. Heróis da Fé. Ô, Renato, você está online, Renato? O que foi o que o Heróis da Fé, olha, não sei se é o Renato ou a dona Nália. Hã? Lewis? Mas, o Renato, o que o Heróis da Fé produziu em você quando você leu? Eu vou dizer para vocês, Heróis da Fé, a biografia do Wesley, o Diário de David Brenner, todos, Rodrigo, não tenho como falar, todos eles me impactaram de uma forma... O Renato disse, olha só, o Renato disse que produziu nele mais vontade de orar. É isso. Se um livro não quebrar o iceberg que há dentro dos nossos corações, de frieza, de falta de amor, ele não merece ser lido. Mais vontade de orar. Como eu li John Wesley e a sua biografia, o Diário de David Brenner e os Heróis da Fé, eu tenho que me segurar porque me dá vontade de chorar. E fiz isso com 18, 19, 20 anos de idade. Eu queria servir a Jesus Cristo. Eu queria sofrer por Ele. Eu queria fazer grandes coisas por Ele, inspirado pela história desses homens e dessas mulheres. Aqui a minha esposa está dizendo, vão comprando um de cada vez. Não são livros caros, tá bom? Fácil compreensão, tá bom? O Pedro, diga, Pedrinho. Aquele sobre oração do Bond lá em... O Pedro está dizendo um livro aqui, O Poder através da Oração. Eu comprei esses dias uns livros sobre ele. É o melhor livro de oração já escrito. O autor é M. Bounds. O Poder através da Oração. E ele tem uma série de livrinhos sobre oração que custam R$10 em média cada um no site da Amazon. Olha só, eu quero que a Amazon me dê desconto aí do comercial que eu faço para eles. Como é que é o nome do autor? M. Baldes. Aí o Pedro está escrevendo nos comentários. O Poder através da Oração. Tem lá os fundamentos da oração, os homens de oração na Bíblia. É uma série de livros. Queridos, não custam mais do que R$10, R$12 cada um. E são impactantes.
R$13 aí, Rodrigo. Aí a Eliane está dizendo, sugiro também montar uma biblioteca na igreja. Aí, Tiago, nosso sonho, que a pandemia interrompeu, porque o Tiago estava correndo atrás de recursos de uma organização estrangeira para fazer isso aqui na nossa igreja, porque é um sonho que nós temos, montar uma biblioteca aqui na igreja. Vocês podem orar por isso? Queridos, nós vamos terminar por aqui. Faltam dois meios que nós podemos ver na semana que vem. Tá bom? Portanto, os meios para se chegar ao conhecimento de Deus. Bíblia Sagrada, o primeiro. Ler muito a Bíblia. Ler os Salmos, ler os Evangelhos. Antes de ler, orar e falar, Senhor Jesus, fale comigo, ilumine o meu entendimento, para que eu veja as verdades que estão presentes aqui. Verdades tão gloriosas, que faz com que um homem e uma mulher sejam capazes de se entregarem por Jesus Cristo, porque entenderam que o que espera eles no futuro é algo glorioso, que nada neste mundo, nenhuma riqueza, nenhum poder, nenhuma fama, nenhum conforto é capaz de dar. A Bíblia não é um livro comum. Ela nos revela este Deus cheio de ternura e de amor por nós pecadores. Em segundo lugar, através da literatura. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conceda graça de conhecê-lo ainda mais neste ano de 2021. Conhecimento de Deus é o meio para alcançar esta vida eterna, que eu volto a repetir, é o que todos nós ansiamos, é a vida excelente, a vida gloriosa. Semana que vem a gente continua explorando esse texto, tá bom? Eu espero com um número maior de pessoas presentes aqui no nosso salão e também participando através da plataforma do Facebook. Vamos orar, queridos? A Fran, que está conosco aqui hoje, pede oração pela sua família. E nós vamos orar pela nossa igreja, continuar orando pelo povo lá de Manaus e orar também por esse sonho de ter uma biblioteca aqui na igreja, de ter um espaço próprio para a nossa igreja. Vocês pedem isso para Deus? Nossa igreja ter um espaço próprio, já pensou? Pedro, vem orar por nós, por esses pedidos. Para a família da Renata, né? Família da Renata. A Renata ontem perdeu a mamãe. Vamos orar por eles. Pedir a bênção do Senhor sobre eles. Quero, queridos, cumprimentá-los. Cumprimentar a Marilza, o Zé lá de Sorocaba. Um beijo grande no coração de vocês. A Silvana que está com a gente, o Jefferson lá de Passo Fundo. Deus te abençoe, Jefferson. Família Figueira, Renato, Dona Nália, Dona Margarete. Dona Margarete, por favor, atualize como é que está o seu Hernani, e a senhora também, né? Que também
foram contaminados pelo Covid-19. Dona Graça, que está sempre conosco, lá de BH, mamãe do Mineiro. Dona Graça, um beijo no coração da senhora com muito queijo, tá bom? E um cafezinho preto. Vem, Pedro, orar por nós. Os dois Pedro. Qualquer dia eu vou chamar o Pedro também. Eu estou estudando Provérbios também, né? Todo dia. Né, Pedro? Vamos orar. Hoje eu sentei na cadeira do Fábio, olha só. Fiquei até confortável aqui. É a ela e a família da Renata. Orar pela igreja, né? Orar pelo país. Vamos orar então, gente. Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui como igreja te agradecendo por mais um dia. Agradecendo, Pai, que a sua obra divina em nossas vidas. Agradecendo, Pai, porque o Senhor gratuitamente nos salvou, Pai. O Senhor veio de graça para nós. O Senhor nos deu o seu Filho amado para morrer no madeiro por nós. O Senhor, meu Deus, esteve conosco até aqui. O Senhor escolheu o seu povo. O Senhor nos escolheu, Senhor Deus, para ser luz e resplandecer a sua imagem, a sua semelhança nessa terra. Nós te damos graça porque um dia fomos chamados por Ti, Senhor. Porque um dia, Senhor, o Senhor olhou para nós, nos tocou, estendeu a sua mão e nós resolvemos responder também, Senhor Deus, a esse chamado através da fé que o Senhor nos deu, Pai. Graças te damos, Pai, porque temos a oportunidade nos dias de hoje de aprender mais de Ti, de obter conhecimento, Senhor Deus, daquilo que vem de Ti, do que vem do Seu reino. Nós te agradecemos, Pai, porque temos a Bíblia em nossas mãos, Pai, traduzida em nossa língua, temos essa capacidade de leitura, Senhor Deus, temos tantos livros que podemos ler, Pai, temos tantas coisas que podemos fazer para obter mais conhecimento sobre Ti, sobre o Seu reino. Graças te damos porque não nos falta oportunidade, Pai, para essa leitura, para obter esse conhecimento. Nós te pedimos, Senhor Deus, para que o Senhor esteja nos capacitando, Pai, e nos dando mais fome e sede de Ti, Pai, para Te buscar, para buscar esse conhecimento que está à nossa porta, Pai, para buscar, Senhor Deus, essas coisas que são do Seu reino, aquilo que vai nos abençoar e não nos amaldiçoar, Pai, aquilo que vai trazer vida em abundância para nós. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa porque nós temos tanto tempo, Senhor Deus, durante o dia, mas perdemos tanto tempo, Senhor Deus, em redes sociais, perdemos tanto tempo com tantas coisas que são fúteis à nossa vida, Senhor. E nós queremos, Pai, Te buscar, nós queremos Te amar mais, nós queremos, Senhor Deus, ler mais a Bíblia, orar mais, Senhor Deus. Pai, tenha misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados, perdoa porque estamos querendo brincar com nossos brinquedos fúteis, que nada tem a ver com a nossa vida, com o nosso propósito, com o nosso objetivo nessa terra. Coloque em nós mais fome e sede de Ti, Pai. Que a gente possa Te buscar todos os dias, meditar na Sua palavra de dia e de noite, Senhor. E ser igreja do Senhor na comunidade, abençoando Balneário Camboriú, Itajaí, Camboriú, toda a região do Vale, Senhor Deus. Sendo uma igreja, Senhor, missional, que vá até a comunidade, aplicando a prática junto com o conhecimento que teremos, que temos, com aquilo que o Senhor nos dá, para que pessoas possam vir e voltar-se a Ti, Senhor Deus, aceitar, receber o Seu Evangelho, receber as Suas palavras, que são as únicas que são de vida eterna, ó Pai. Que a gente possa ser a diferença desse mundo que está perdido, ser a diferença, Senhor Deus, dessa nação, desse estado, dessa cidade, Senhor. Ser a diferença com os nossos vizinhos, ser a diferença, Senhor Deus, com os nossos amigos, ser a diferença, ó Pai, no nosso trabalho e mostrar, Senhor Deus, por que somos diferentes, porque somos filhos de Deus, do Deus vivo, soberano, que governa toda a terra.
Faça isso conosco, Senhor Deus. Estamos aqui todas as quintas-feiras te buscando mais conhecimento, buscando mais de Ti. Mas nós queremos que isso resplandeça em nós. Não queremos que essas palavras voltem vazias, Senhor. Tanto tempo que estamos aqui estudando, tantas quinta-feiras, Senhor Deus, que estamos aqui te pedindo para receber mais de Ti através do conhecimento que o Senhor dá ao Fábio, através do Seu Espírito Santo que se une a essa palavra. Então eu te peço, Senhor Deus, que essa palavra não volte vazia, que ela entre em nossos corações, ó Pai, e produza muitos frutos para Ti. Não nos deixe continuar da mesma forma, ó Pai. Transforma os nossos corações, Senhor Deus, com o Seu Espírito Santo. Nós vemos Te pedir nessa noite também, Pai, pelos pedidos de oração que foram deixados aqui, Senhor Deus, para que pedimos para a família da Francine. Senhor, guarda a família dela, dê ela ainda mais Espírito Santo, que ela possa ser uma mulher virtuosa na casa dela, ser luz na casa dela. Abençoe os filhos, o trabalho, abençoe, Senhor Deus, o caminho que ela deve andar. Senhor Deus, conduza com o Seu círculo de fogo de proteção, que o Senhor esteja com seus anjos protegendo a família da Francine, cuidando dos relacionamentos sociais que eles estão, Senhor Deus, onde eles estão na sociedade, o que eles estão fazendo, que eles façam todas as coisas para a Sua glória, Senhor, e que eles possam ter paz com Deus, que eles possam ter mais de Ti, se amar mais, ter bons momentos em família, Senhor meu Deus. Não sabemos de todos os problemas que todos nós vivemos, mas nós sabemos que Tu podes transformar todas as coisas. Tu podes curar, Senhor Deus, o doente. Tu podes, Senhor Deus, libertar o cativo, transformar o coração daquele que não consegue receber a Ti. Nós Te pedimos também, Senhor Deus, pela família da Renata, Senhor, ela que perdeu a sua mãe por esse vírus, e junto disso também pedimos para que o Senhor esteja mesmo agindo soberanamente, retardando, diminuindo, Senhor Deus, esse vírus no nosso país. Senhor Deus, que o Senhor seja o alento, que o Senhor seja o refúgio da família da Renata e da família de vários outros que perderam seus entes queridos ainda hoje, que estão sofrendo com seus entes em macas de hospital, em leitos, sofrendo sem saber o dia de amanhã, sem saber como vai ser o dia de amanhã, Senhor. Restaura a saúde dos que estão doentes, Pai. Transforma milagrosamente aqueles que estão nos leitos de hospital, que a gente possa ter boas notícias daqueles que estão doentes, não só com coronavírus, mas com todas as doenças que atacam os seres humanos há tanto tempo, Senhor. Nós Te pedimos, seja gracioso com nossas vidas, olhe para nós com a Sua misericórdia. Amém. Não olhe, Senhor Deus, para os nossos pecados, porque sabemos que se o Senhor olhar para os nossos pecados, de pronto já cairíamos mortos, porque somos tão falhos, Senhor. Mas olhe com a Sua graça, conceda a Sua graça para nós, para a gente viver ainda mais, ser transformados dia após dia, Senhor, para a Sua glória, para o Seu louvor. Senhor Deus, temos tantos outros pedidos aqui. Pedimos pela nossa igreja, pedimos pelo nosso sonho dessa construção da biblioteca, que a gente consiga mesmo fazer isso para a Sua glória, que pessoas venham até aqui com fome e sede de Ti e encontre nos livros, na Sua palavra, nas conversas, encontrem o Senhor, meu Deus, encontre aquilo que preenche a vida delas, que sabemos que é Jesus Cristo. Que as pessoas venham aqui atrás de livros e saiam daqui transformadas com suas vidas para o louvor da Sua glória. Senhor Deus, capacita-nos para fazer esse projeto dar certo. Capacita-nos, Senhor Deus, com estratégias, com meios que a gente consiga, Pai, concluir essa obra, iniciar e concluir essa obra, não para o nosso louvor, mas sim para o Seu louvor, Pai, porque sabemos que o povo perece por falta de conhecimento, Pai, e nós não queremos que o povo de Deus, que as pessoas da cidade de Balneário Camboriú e região pereçam por falta de conhecimento. Queremos trazer conhecimento a elas, Senhor Deus, e junto desse conhecimento, que o Seu Espírito Santo se una à Sua palavra e transforme os corações. Cure, Senhor Deus,
e liberte as pessoas que estão angustiadas, Senhor Deus. Transforme aquelas que estão angustiadas em suas casas, sofrendo psicologicamente, Senhor Deus, e que elas encontrem renovo, Senhor Deus, na casa do Senhor. Em nome de Jesus que nós pedimos. Pedimos, Pai, por todos os ministérios da nossa igreja. Pedimos para que haja o crescimento da nossa igreja também, Pai, para que a gente possa mesmo se desenvolver como uma igreja aqui em Balneário, abrindo novas igrejas, Senhor Deus. Tu sabes os nossos sonhos também, Pai, de fazer missão nessa região do Vale, levando sua palavra, levando o seu evangelho nessa região. Nos capacite, Pai, para que daqui saiam pastores, missionários, Senhor Deus, saiam doutores, saiam professores, Senhor Deus, que venham exaltar e glorificar o Teu nome. Também trabalhadores, Senhor Deus, que mostrem o Seu reino no trabalho deles, mas que daqui da nossa igreja saia igrejas também, Senhor. Pessoas dispostas a ir a esse chamado, Senhor Deus, a levar o Seu evangelho, a constituir igrejas nessa região. Amém. Senhor, nós Te pedimos também, Pai, para os nossos cultos, os cultos virtuais, presenciais. Senhor, Tu sabes de todas as dificuldades, mas nós Te pedimos para que o Senhor nos dê graça, Senhor Deus, para que essa palavra chegue ao maior número de pessoas, seja pela internet, seja por visitantes, Senhor Deus. Nós Te pedimos, Pai, para o louvor da Sua glória. Nós Te pedimos pessoas para discipular aqui, Senhor. Capacite os membros dessa igreja, capacite a minha vida, a vida daqueles que estão aqui presentes, que estão aqui na igreja, que estão assistindo o vídeo, para discipular pessoas nessa cidade, Pai. Sabemos o preço do discipulado, sabemos que é um grande valor para Ti, Senhor Deus, e nós queremos trilhar nesse caminho do discipulado, Pai. Abençoe as nossas vidas, Pai. Nos dê saúde, nos guarde, Senhor Deus, no retorno para as nossas casas, aqueles que já estão em casa, guarde, livre de todo mal. Esteja conosco, Pai, hoje e para sempre, Senhor Deus, nos guardando e nos conduzindo pelo caminho que o Senhor quer, Senhor Deus. Nós Te pedimos e já Te agradecemos. Amém e amém. Gente querida, nós estaremos de volta domingo às 19h30 nesta plataforma e também aqui no culto. Teremos culto de ceia, tá bom? Domingo, 19h30 aqui na nossa igreja. Um abraço a todos vocês, ficam com Deus. E estaremos de volta, se Deus permitir, domingo, quinta, para a glória dele, tá bom, José Carlos? Dia 30 unidos contra toda a força do mal.